é improvável que, entre os desígnios de Deus para o universo, se inclua o de fazer você ficar rico. 3, 2, 1... How! Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Então vamos para mais um vídeo aqui do nosso livro, Os Axiomas de Zurich. E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre o 8º capítulo completo do livro, que é referente à religião e o ocultismo. Então a gente vai aqui falar sobre o grande axioma e os 2 subaxiomas que o seguem. E como de costume, antes de começar o vídeo, deixa o like, se inscreve no canal se você está curtindo o conteúdo que está sendo produzido, e no Insta também segue lá, @prosperelendo, que a gente está postando diariamente conteúdo super legal para agregar para vocês. Então, aqui nesse capítulo ele vai tratar da religião e do ocultismo, e ele já começa com uma história sobre o Frank Henry, que a gente tanto cita, mais uma vez aqui nos cards. Você pode ver o vídeo que ele é pela primeira vez citado e apresentado, mas ele era o pai do autor do livro, basicamente. E esse Frank Henry, ele vai conhecer um amigo de infância que se torna pastor em New Jersey, em Nova Jersey, nos Estados Unidos. E esse pastor, um certo dia, conta a história para o Frank Henry, que um homem que já estava velho e ia se mudar da cidade, tinha um terreno bem grande de 50 mil metros quadrados, de terra nua, assim, ia deixar para a igreja como um presente, assim, não deixar para a igreja, ia vender pelo preço que ele comprou 20, 30 anos atrás, então bastante tempo atrás ele tinha comprado, nunca tinha feito nada lá, ia vender para a igreja por um preço muito bom, né? E o pastor estava super animado, ia conseguir fazer bastante dinheiro para ajudar na paróquia, então podia dividir esse lote em vários e alugar algum, vender outro, usar um para a própria igreja. Então tinha várias opções, mas ele estava muito empolgado. O Frank Henry, como já tinha grande experiência com negócios, avisou esse amigo dele, pastor, que deveria ficar esperto, porque normalmente quando uma proposta dessas muito espetacular aparece, é bom sempre desconfiar, né? Como já diria o ditado, quando a esmola é demais, todo santo desconfia. Mas o padre estava tão alegre com a situação, e com razão, né, ganhou um grande lote de terra, e ele não deu ouvidos a Frank Henry dizendo que era um presente de Deus, e que às vezes o Senhor pune, outras vezes ele recompensa, e que não cabe a nós fazer perguntas demais. Então, só que o que aconteceu? Justamente o que o Frank Henry tinha dito, que aquele pedaço de terra, no fim, tinha algumas características problemáticas. O Frank Henry não sabia qual seria o problema dela, mas sabia que alguma coisa errada tinha. Parecia um terreno seco, mas por baixo era pântano puro, a drenagem era muito difícil de você construir um sistema de drenagem, e basicamente por isso que a terra ficou por muito tempo nua e foi passando de mão em mão de vender a terra porque percebeu que ela tinha grandes problemas. Então a moral da história do Frank Henry é que você não vai ficar rico rezando. Enquanto sua mente estiver preocupada que o dinheiro vai vir através da reza, talvez você só perca dinheiro em vez de ganhar. E ele já faz um adendo que ele não vai questionar aqui sobre religião. Isso daí é de cada um. Ele simplesmente avisa que os axiomas não se importam com a religião que você toma. Simplesmente não utilize o sagrado para imaginar em dinheiro, sim para outras coisas, mas no dinheiro. E como eu sempre digo, é a opinião do autor aqui, eu estou traduzindo para vocês, mas não pense em combinar desejo de riqueza com religião. Então, outra frase que ele diz é: Deus é capaz de fazer muito por você, mas uma coisa que ele não se preocupa é o seu saldo no banco. Isso é problema apenas seu. Então ele já emenda contando uma história do Jesse Livermore. E esse Jesse Livermore, a gente já também citou ele, vai ser difícil achar isso dentro do card ainda. Eu vou deixar aqui no card o vídeo que ele é citado, mas era um especulador, para resumir para vocês. E o Livermore nasceu pobre, numa cidade pequena, mas resumindo, ele tinha uma grande capacidade para adivinhar de que lado os preços das coisas se voltariam. Ele era um bom especulador, nas palavras do autor. E complementando, afirma-se aqui que certamente essa capacidade era uma combinação de intuição e sorte, mas tiveram início alguns rumores de clarividência e forças ocultas. Então as pessoas, vendo que esse Livermore tinha grandes resultados nas especulações, acabavam criando lendas de que ele tinha que ele era clarividente, possuía forças ocultas que traziam resultados. Já para o Frank Henry, era claro que quanto mais o Livermore abandonasse essa ideia de que tinha crenças místicas, melhor seria para ele. E não que o Livermore
fosse a pessoa que mais acreditasse nisso. Existiam momentos que ele falava, acho que não é bem assim, momentos que acreditava que realmente podia ser que algo ele tivesse, mas que na verdade, apesar de ele ter algum talento para especulações, não tinha nada de clarividência nem forças ocultas. Só que às vezes, de tantas pessoas falarem isso, e ele realmente ficou famoso por um tempo, ele acabava acreditando. E claro, o que ele tinha também eram alguns espantosos golpes de sorte, segundo o que diz o autor. Então, um exemplo aqui é que, certa vez, em 1906, ele entrou numa corretora e disse que queria vender Union Pacific, que era uma ação, a descoberto. E o corretor ficou louco, porque falou, esse cara deve estar maluco, não fazia sentido nenhum essa operação no momento. Então, se você não sabe o que é a venda a descoberto, basicamente é uma operação bem arriscada que existe no mercado financeiro. Se você tem dúvidas, deixa aqui nos comentários, vai para o Insta, manda no direct. Então, ou aqui ou no Insta, pode mandar suas dúvidas, que às vezes eu até faço um story para responder para vocês, ou às vezes faço um IGTV. Tem vários modos legais para eu conseguir apresentar esse conceito para vocês e eu tenho certeza que vocês vão gostar. Então, tendo dúvidas, se sintam à vontade de mandar mensagem. Mas voltando, basicamente é uma operação que você aposta contra uma ação, então você vai estar achando que ela vai cair, e foi exatamente isso que o Livermore fez, justo no momento em que o mercado estava em alta, e essa Union Pacific era um dos papéis mais quentes do momento, era o que todo mundo queria e estava em uma alta subida. E ele fez justamente uma aposta na queda dessa ação, então era algo no mínimo duvidoso, por isso que todo mundo ficou meio espantado. Só que ele insistiu na operação, o Livermore, e a única explicação que ele tinha para esse palpite é que a ação estava super valorizada pelo mercado e que alguma correção natural ia ocorrer. Em algum momento o pessoal ia perceber isso e o preço ia despencar. E por incrível que pareça, no dia seguinte, no dia 18 de abril de 1906, São Francisco foi devastada por um terremoto. E muitas das coisas da Union Pacific foram destruídas. Então era uma companhia que tinha ferrovias e trilhos e outras propriedades foram destruídas, e uma grande possibilidade de lucros que viria com as operações através das ferrovias foi cancelado, e com isso o papel realmente despencou no dia seguinte, como eu estava dizendo para vocês, e o Livermore saiu desse episódio uns 30 mil... Edu, velho, para de fazer barulho. E o Livermore acabou saindo dessa operação $300 mil mais rico. E assim, $300 mil na época. Hoje em dia, eu não fiz os cálculos, mas com certeza são alguns bons milhões de dólares. Imagine em reais, com o dólar quase a 6, né? Mas tudo bem. E a conclusão do autor aqui é, o que esse episódio pode provar pra gente? Que ele tinha forças sobrenaturais, que ele sentia que algo ia acontecer e realmente acontecia? Não, simplesmente prova que em algum momento, para todo mundo que especula há um tempo, com certeza vai acontecer algo sem explicação e um grande golpe de sorte. Então, é muito comum para alguma pessoa que está especulando há anos ter certo dia uma operação que é espetacular, mas claramente na sorte. Então, não provam coisa alguma, a não ser que os acasos acontecem às cegas, machucando alguns, enriquecendo outros, sem perguntar quem é quem. O Livermore dessa vez deu certo, mas também as pessoas que eram grandes seguidoras dele e diziam que ele tinha esses poderes, sempre ignoravam o fato de que tinham operações tão desastrosas quanto essas operações que eram maravilhosas, né? Bom, e para terminar aqui a história do Livermore, certo tempo depois, ele publicou um livro tentando provar que a sua tese de especulação era racional, que não era nada mágico, que ele não tinha poderes, porque ele estava meio rotulado por ter esses poderes sobrenaturais de prever o que ia acontecer com ações. Mas ele queria mostrar que ele tinha um método racional para isso. E publicou um livro que, segundo o autor, era uma grande enganação. Ele escrevia vários termos de padrões que todos os livros de enganação acabam falando, e na verdade era uma autêntica tolice, segundo o que o autor diz aqui. E a história vai, a história vem, o que acaba no fim é que em dezembro de 1940, o Livermore ele se mata no banheiro de um hotel. Então, infelizmente, ele acaba se suicidando, mas isso aqui não tem tanto a ver com a história, é só como acaba a vida do Livermore. Ele termina se suicidando justamente porque tinha perdido muito dinheiro, então essa história de clarividência não fazia muito sentido, né? E para terminar o nosso oitavo grande axioma, o autor diz: a história dele, Livermore,
é apenas uma bizarra ilustração de como crenças ocultas podem perturbar um sólido raciocínio especulativo. Então, não se apoie em crenças na hora de especular. Você pode e deve, às vezes, ter as suas, mas usar crenças, poder divino, em relação a investimentos, o autor deixa um alerta de que é algo que não deveria ser feito. E a gente parte para o 12º axioma menor, totalmente correlato com esse capítulo que a gente estava falando. Se a astrologia funcionasse, todos os astrólogos seriam ricos. E aqui o autor vai meio que só complementar o que ele disse antes, então eu vou resumir bastante para vocês. A ideia é que se você acredita em astrologia, em coisas do tipo, então não precisa, obviamente, abandonar sua crença, cada um tem a sua. O que ele diz é para se divertir com isso e só evitar fazer uma ligação entre essa crença e entre o que você quer fazer para ganhar dinheiro, porque provavelmente não vai dar certo. Então, se der certo, ele diz que seria um golpe de sorte e não devido à astrologia. E ele fala assim: dê uma olhada nos praticantes dessa doutrina, especialmente naqueles que afirmam ser seus mestres, sacerdotes ou gurus, e faça uma única pergunta: eles estão ricos? E assim, sempre nessas doutrinas vai existir alguém dizendo que existem histórias que provam que dá certo, só que isso torna apenas mais perigosas essas doutrinas, porque facilita você em acreditar que elas têm ligação com o dinheiro, sendo que, segundo o autor, elas não têm. Então, todo cultista praticante é capaz de contar uma história de um golpe de sorte, exatamente nas palavras do autor aqui. Se agarre a provas de que realmente dá certo, porque se você não encontrar nenhuma prova clara de que isso pode acontecer, é melhor abandonar essa história antes de perder muito dinheiro. E ele conta uma história um pouco mais jovem, de que ele certa vez tentou jogar tarô, que é um jogo com cartas, que você meio que vai adivinhar o futuro, para resumir, e vai contando uma grande história, só que o resumo dela é que ele acabou usando o baralho para ir prevendo o mercado. Ele queria vender uma ação que ele comprou a $60 quando ela batesse $120. Então ela bate 100, ele ficou na dúvida se já deveria sair porque tinha conseguido um bom lucro, esperou bater 120, viu nas cartas do tarô que entre 100 e 120 ele deveria esperar, e viu novamente que entre 120 e 155 valeria a pena esperar. Então ele foi esperando, e por causa do tarô segurou esse investimento até que realmente bateu $155, e foi quando ele vendeu. Na sequência, subiu bem mais pouquinho e depois desabou o preço dessas ações. Ele conseguiu um lucro espetacular e exatamente no timing certo por causa do tarô. E ele diz: salvo pelo tarô. Só que salvo, com o tempo, cai na real. Não existe a mínima prova de que minha sorte tenha sido produto de qualquer qualidade mágica das cartas. O que aconteceu, na verdade, foram 2 bons golpes de sorte. Esses 2, a primeira vez que ele viu que não deveria vender e segurar mais um pouco, e depois, a segunda vez, ainda mais arriscada, que quando os preços já estavam a 120, ele decidiu esperar até os 155 por causa das cartas. Como ele disse no Grande Axioma, para todo mundo que aposta há um bom tempo, existem episódios espetaculares e um exemplo absurdo de sorte que todo mundo acaba tendo, e na vez dele foi por causa do tarô. Então, quando ele viu que era balela, ele abandonou essa ideia de usar o tarô para cartas, não que ele usasse sempre, mas ele usou essa vez achando que fosse funcionar, nunca mais usou as cartas, e agradece por não relacionar mais elas com o mercado financeiro. Ele diz que em momentos se divertia com elas, mas sempre evitava, a partir desse momento, usá-las quando o assunto era dinheiro. E a gente então vai partir agora para o último subaxioma do capítulo, o 13º do livro, que é: não é necessário exorcizar uma superstição. Podemos desfrutá-la desde que ela conheça o seu lugar. Então ele diz que a maioria de nós acaba tendo uma superstição própria de algo que deveria ou não deveria fazer, tem essas lendas, e se você não gosta de passar embaixo de escadas, por exemplo, não gosta e pronto. Em vez de você tentar exorcizar isso, simplesmente encontre uma forma de fazer isso se aplicar de uma forma pouco prejudicial à sua vida financeira. E o autor já faz um gancho aqui de como e quando você deveria usar a sua superstição. Existe um modo de permitir que uma superstição invada a sua vida financeira e existe um tempo certo para fazê-lo. Um de cada e somente um. Então, o modo para fazê-lo é rindo, ele diz. E o tempo é quando se encontra uma situação que não se presta, de modo algum, à análise racional. Então, vamos dizer que você vai jogar na Mega Sena, jogar na loteria.
Os números que você escolhe, a probabilidade de qualquer um deles cair é sempre a mesma, porque não existe uma propensão para um número ter mais sorte do que outro, vamos dizer assim. É simplesmente algo aleatório. Então, como todos servem, é nesse momento que você deve descarregar sua superstição no que tange ao dinheiro. Então, aqui você relaxa, põe nos seus números da sorte e espera o que deveria acontecer. Pode ser que dê certo, pode ser que dê errado, mas de qualquer forma você vai unir a sua superstição, você vai estar usando ela e ao mesmo tempo não vai estar se prejudicando financeiramente. Porque nesse caso aqui, você usar ela ou não usar simplesmente não vai mudar seus resultados. E aqui a gente termina o capítulo dizendo que usando sua superstição de modo certo, na hora certa, ela se diverte e livra-se de você. E é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você ainda não deixou seu like, já dá um apertão aqui no botão, se inscreve no canal que a gente está postando conteúdo todo dia sobre o livro e já vai chegar ao fim essa série do Axiomas de Zurich. E parte pro Instagram também, que tem muita coisa legal lá. Fechou? Valeu! Tchau!